Bitcoin hoje está na faixa de 62 mil dólares por unidade. Nem subiu e nem caiu com força. E é exatamente nesses momentos que as pessoas erram mais aqui no mercado. Porque quando o mercado fica quieto assim, parado em uma faixa, as pessoas acham que não tem nada acontecendo. Mas os dados, eles nos mostram muita coisa. Nesse vídeo eu vou te mostrar os indicadores que eu uso todo dia aqui no mercado e entender por que que esse momento é sim tão importante para o Bitcoin. Esse dashboard aqui, eu gero ele todos os dias com 4 fontes diferentes de dados em tempo real, lá do CoinGlass, esses dados. Então isso não é opinião, não é intuição, são dados estruturados e lidos de forma objetiva. E hoje eu vou trazer para vocês o que que esse dashboard está mostrando de acordo com esses dados cruzados em tempo real que eu gero diariamente com o Cloud aqui para mim. Eu vou te explicar aqui peça por peça, numa questão de síntese de que você vai entender por que que o momento mais crítico, desde o topo de 66.900 do BTC, pode ser nesse momento, que provavelmente é nesse momento que a gente está agora. Então, o que que eu tenho cruzando de dados aqui, né? Eu trabalho com Operints, Long e Short Ratio, Book de futuros, Book de spot e mapa de liquidação do BTC. Então, dentro do contexto que eu alimentei com o meu conhecimento, a minha IA, eu peço para ela cruzar esses dados e me trazer as informações que eu necessito. E aí sim é gerado esse dashboard aqui, né? Começando pelo Operintes, que eu considero seria até o mais importante, porque é a injeção de dinheiro nos futuros, são as posições dos alavancados, tanto na compra ou na venda. Então, esse fluxo aí é de extrema importância ter o entendimento, esse fluxo de dinheiro, ter o acompanhamento disso, né? Então, o Operints do BTC, trazendo até um histórico aqui de evolução, no dia 15 a gente tinha um Operints de 50 bi e meio, onde o preço estava em 66 mil dólares e meio por unidade, né? Já na evolução do dia 23, esse Operints caiu praticamente 5 bi, veio para 44 bi, quase 45 bi, e o preço veio para 62 mil dólares. Dia 24 agora atualizado, preços passando um pouco a região 45 bi e meio, e a gente na região de 62 mil dólares e 800, né? Então essa evolução é muito importante para entender que, na verdade, tem sim gente abrindo mais posições alavancadas nessa região dos 62 mil dólares. E é aí que o contexto da conexão dos outros indicadores que vai me trazer as outras informações, né? Sendo que essa questão de ser um paradoxo atual nessa região, que é aqui que ele me dá o veredito, né, da minha análise, que nesse momento eu posso ter algumas análises passadas que nem eu tive que BTC está numa estrutura de retomada, né, ou uma estrutura de queda. Nesse momento ele está num neutro paradoxal, né, pela questão aí de momento do Operience, momento do long short ratio, né, questão da liquidez também. Por quê? Porque aqui, ó, o LSR que a gente já vai ver mais na frente, ele vem subindo, né? Mas o Oi tá subindo também, então tem novas posições entrando que provavelmente são de alavancados na compra no curto prazo, né? E a gente já teve um cluster aí de como se fosse o suporte em três testes, né? Agora, nos últimos dias. E o OBP, seria a liquidez lá do spot, né? Tem a região, maior região de demanda e de comprador forte nessa zona de preço que estamos. Depois o outro indicador aqui de extrema importância para a gente ver essa evolução e conectando com os outros é o long short ratio, que a gente vê aqui na evolução dele com o Operints, que lá no dia 15 a gente tinha um long short ratio de 1,32, com o preço no 66K, dia 23 começou a subir 1,99, né? Preço corrigindo, e agora temos de 2,01, 2,012 praticamente, né?
onde ele cruzou esse 2 pela primeira vez nesse ciclo que ele vinha vindo, né? Então, esse LSR, ele está aqui até em vermelho, né? Como se fosse indicando que não é algo muito positivo. A gente sabe que a maioria se alavancando, o preço tende a buscar liquidez mais abaixo. Então, é um ponto muito importante que a gente tem que ficar aqui monitorando essa questão do LSR, que ele basicamente nos mostra, né, para quem não sabe, a proporção dos alavancados de comprados e vendidos lá nos futuros. Já aqui olhando as ordens, né, seriam as ordens de baleia nos futuros, né, que são ordens do book dos futuros. A gente tem aqui na região acima do preço, que seriam as resistências 68.000, 64.000 e seria aqui 62.250 a que estava imediata na hora, óbvio que eu gerei essas informações aqui, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? Óbvio que não vai estar igual, né? Então, o preço, ele estava aqui nessa região, né? 62, entre esse suporte e a resistência. Mas a região que tem os clusters aí, como se fosse da maior resistência, que já fez 3 testes, né? É essa região aqui arredondando aqui dos 60 mil dólares, né? 61, 60 mil dólares. Aqui, então, são as ordens dos futuros. Então, ele coloca aqui que chegou também um piso lá, né? Ordens lá nos 55 e também chegou ordem nova, né? Há 18 horas atrás, lá nos 42 mil dólares e lá nos 41 mil dólares. Então, ele coloca aqui que essas ordens somadas, elas são 48 milhões, né? Me dá o horário aqui que elas foram formadas, mas elas estão bem distantes do preço. E já chegando aqui no OBP, que é o nosso Order Book Pressure, que basicamente são as ordens no spot, né? O mapa de níveis aqui, que ele me gera essas informações, para eu saber onde estão as resistências, né? E os suportes mais fortes na questão do spot, né? Lembre que aqui a gente está vendo futuros e aqui a gente está vendo spot. Então a gente tem uma resistência imediata na faixa dos 62 e 250, tem um vácuo aqui nessa região e o cluster forte, onde tem as maiores ordens, que já foram 3 testes aí, é na região dos 60 e 562 mil dólares, né? Aparecendo aqui ordens aqui nessa região, né? De 55, 41, como a gente mencionou, mas o suporte master é nessa região que se ele acabar perdendo, aí a gente tem que reformular toda a nossa análise aqui, mas dentro dos conceitos da Encriptus, né? Também essas questões de reset são oportunidades para a gente. Mas aqui dentro dessa análise do BTC, para a gente saber onde está a maior demanda, né, de liquidez em qual região, spot, futuros, e até chegando no outro indicador aqui, seria o heatmap, que basicamente é o mapa de liquidação, regiões onde tem mais gente para ser liquidada que está alavancado. Então, todo esse contexto de ordens futuros, ordem do spot e heatmap é um contexto de conceito de liquidez, mas a informação ela é distinta, é de forma diferente. Eu tenho as ordens do book, dos futuros spot, e aqui tem as regiões onde a galera vai ser liquidada, né? Onde a grana ali vai ser eliminada. Então ele me traz aqui essas informações das regiões mais importantes, né? Acima do preço, eu tenho mais próximo de 66 mil, depois 68, 70, 78, 80 e 82, né? O preço está nessa região dos 62 e abaixo eu tenho a região mais próxima, onde muita gente vai ser liquidada, é no 62, no 60, depois 58 e 52. Então, após eu solicitar para ele cruzar todas as informações e me trazer elas no contexto dentro do conceito que eu ensinei o Cloud, ele me traz também alguns contextos, né, que eu pedi para ele, como cenários prováveis, como entender esse momento, o balanço dos sinais que ele está me trazendo, sinais são as informações, tá? E depois fazer uma leitura mais técnica, né? Por quê? Porque esse dashboard eu envio lá no meu canal de membros, então eu preciso dessas informações até para uma pessoa mais leiga que está chegando agora, que daqui a pouco não entende
com tamanha profundidade o contexto desses indicadores aqui, né? Upper Índice, Long Short Rates, indicadores futuros e até do contexto da liquidez. Então, nos cenários prováveis, dentro dessa análise aqui, que você pode estar vendo esse vídeo e pode estar em outro momento até o preço do BTC, né? Mas lembrem que eu posso gerar isso aqui a todo momento, né? Então, eu tenho um cenário aqui do cluster de recuperação lá no spot, que é nessa região aqui, né? Que ele está tentando segurar ainda. Tem um vácuo até os 66 acima, mas essa região seria segurar esse suporte aí no 60, né? Depois, próxima região acima seria 63 e 66, que tem um imã lá acima. Já no cenário lateral prolongado, ele ficaria mais tempo nessa região de 62 a 64, né? Então ele me dá um resumo aqui também. Já no cenário C, o LSR detona aí a cascata, né? Que ele está subindo muito forte, e ele vai buscar patamares mais abaixo, que é na região dos 60, 58 ou talvez até 55, né? Que é a menor probabilidade, né? Dado a ordem do spot lá, o OBP, que é o cluster que está tentando resistir, né? E ele me dá aqui os níveis também de referência. E aqui que é o mais interessante, que eu peço a síntese para ele trazer, para entender esse momento de uma linguagem simples, né? Então, ele me diz aqui que o mercado ele está em um paradóxico técnico nesse momento aqui que eu gerei esse dashboard, né? Talvez você está vendo de novo esse vídeo em outro momento. Mas por quê, né? Porque o LSR, nesse histórico que ele vem me trazendo, esse LSR, ele cruzou esse 2 aí pela primeira vez, né? Então, é como se fosse, olha, ele me colocou que é o maior risco do ciclo. Não é do ciclo do halving, do ciclo do BTC, enfim, desse ciclo que a gente vem vendo aqui do preço, né? Mas a gente tem o suporte aí das ordens do alho, as ordens de baleia, que existiu a 3 testes lá no spot, né? Então tá mostrando maior pressão compradora do período. Só que esses dois indicadores aí puxando em direções opostas, né? O que resolver primeiro vai definir a direção. E fazendo um balanço aqui dessas informações, né? Um LSR de 2.2 é um risco elevado, é um peso, né? Um OI mínimo caindo também é uma estrutura fraca, é um peso alto, aqui em vermelho, risco alto. Mas o que é positivo? Esses 3 testes aí nos clusters de ordem, que é o suporte real, são ordens compradora, demanda ativa, porque é spot. O OI subindo novas posições, né? Seria um peso médio aqui. E importante aqui na liquidez é esse vácuo aqui de 63 ao 63, que tem espaço para subir, que ele me traz o peso neutro, né? Só que tem um detalhe que ele me trouxe aqui, que apareceu ordens novas, né? Lá no 41 e no 42 também. Então, finalizando aqui uma leitura técnica objetiva da situação, no paradoxo que ele me traz aqui como síntese, né, os sinais opostos se equilibrando. Então, a probabilidade maior lateral de 62 e 64 com resolução pendente, né? A gente tem o suporte do cluster aqui nessa região dos 60, que é demanda real, que são ordens de spot. Tem o vácuo ali acima de 63 e 66, se romper a região de 63 e 100. Novas ordens, né, que ele colocou piso distante, 55, 42 e 41 chegando, e uma situação invalidada, né, que é um close no 4 horas nos 61. Esse tipo de análise sobre o BTC, identificando cenários de níveis exatos do preço, é o que os membros do Fênix Membros recebem todos os dias lá no canal. E que fique bem claro que isso não é previsão, isso é contexto. E contexto muda a forma completamente de você tomar as suas decisões aqui no mercado cripto. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou deixar o link do meu canal de membros com todas as informações aqui abaixo do vídeo. E se você gostou desse material, curte, compartilha e deixa seu comentário também aqui abaixo.